orando. Ora comigo, Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, queremos te apresentar, Senhor, o teu servo, Pai, que vai trazer algo da tua parte para nossas vidas. Usa ele como instrumento em tuas mãos. Queremos aprender mais e mais sobre ti. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Vai tirar todo o bloqueio. Em nome de Jesus, abençoa com ricas bênçãos do céu, meu Deus, a vida do teu filho. E te louvamos e te agradecemos pela vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Salve a igreja, louvar o Senhor. Amém. Eles vamos abrir nossas Bíblias. O livro 2 Samuel, aliás, 1 Samuel. Primeira Samuel. Capítulo 18. Capítulo 18. Todos acharam? Capítulo 18. Não, 17. E o versículo 55 ao 58. 17, 55 ao 58. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55 ao 58. Quantos acharam? Diga amém. Acompanhe. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé Belamita. Amém, queridos? Podem sentar? Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu vou tentar nesta noite, queridos, trazer alguns erros de Saul. Tem mais do que essa quantidade de erros que eu vou trazer.
Eu vou tentar trazer 11 erros de Saul nessa noite. Porém, se não der tempo, a gente termina outro dia, mas eu vou correr para que possamos trazer estes 11 erros. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias, deixem ela aberta a partir do capítulo 10 de 1 Samuel. A Bíblia diz, queridos, que Saul foi um homem que ele foi escolhido por Deus. Porém, anteriormente a isso, a Bíblia diz que quem governava o povo era o próprio Deus, através do seu sacerdote e profeta chamado Samuel. Glória a Deus. A Bíblia também vai nos dizer, queridos, que quando Samuel já estava na sua idade, chegando a ser idoso, o povo queria um rei. Samuel ficou muito indignado com isso e foi falar com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus fala para Samuel: Samuel, atende a voz do povo, atende o pedido do povo. Porque, Samuel, este povo não está desonrando a ti, desprezando a ti, ou desprezando o teu reinado. Este povo está, Samuel, rejeitando a mim como rei. Então ouve esse povo e levanta um rei a quem eu irei te mostrar. A Bíblia diz que Saul sobressaía entre o povo de Israel. Era um homem bonito, era um homem de estatura, um homem, que eu digo, um jovem. Porém, queridos, no momento em que Samuel vai ungir a Saul, a Bíblia diz, queridos, que houve um momento em que Saul, ele se escondeu no meio das bagagens. E a Bíblia diz que tinha alguns ímpios ali. E olha e diz: é isso aí mesmo que vai ser rei de Israel. Mas a Bíblia, queridos, vai dizer que depois que Deus, ele usa o profeta Samuel e fala as palavras poderosas a Saul, a Bíblia diz que quando Saul dá as costas a Samuel, a Bíblia diz que Deus muda o coração de Saul. Muda o coração de Saul. Saul passa a ser agora uma nova criatura. Saul passa a ser um homem crente na presença de Deus. A partir do capítulo 10, versículo 1 ao 27, a Bíblia diz que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, e quando viu um grupo de profetas, ele entrou no meio, e quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele começou a profetizar também no meio daqueles profetas, ao ponto de dizer: oxe, o que está acontecendo? Porventura é Saul também contado como um dos profetas de Israel? Isso chamou a atenção do povo. Mas a Bíblia, querido, vai dizer para cada um de nós, no capítulo 11, versículo do 1 ao 15, que diz que o Espírito de Deus se apodera dele, e de uma forma, irmãos,
porque ia haver uma guerra. Não vou entrar em detalhe para que a gente não possa perder tempo. Mas quando Saul soube da investida do inimigo, porque eles queriam furar, se não falha a memória, os olhos do povo de Israel. E quando Saul sabe disso, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, ao ponto de pegar uma manada de boi e rasgar e cortar em pedaços e distribuir para cada tribo de Israel. E disse mais: quem não for com Saul, quem não for com Samuel e Saul, Deus vai fazer isso, vai rasgar, despedaçar do meio de Israel. Quando o povo viu aquela profecia, quando viu aquele poder sendo usado, Deus usando o seu profeta, o seu homem de Deus, o Saul, a Bíblia diz que o povo temeu e se juntaram ao ponto de conseguir, da parte de Israel, 300.000 homens, e da parte de Judá, 30.000 homens. E naquele momento, Saul foi confirmado como rei de Israel. Porém, queridos, eu vou acelerando. No capítulo 12, Samuel já velho exorta o povo a viver uma vida de santidade e obediência, não só o povo de Israel, mas também o rei Saul. E diz assim: olha, santidade e obediência. E para comprovar que Deus não gostou, porque o povo pediu o rei, Samuel orou a Deus e mandou trovões e chuva, e o povo temeu. Mas o povo, por causa do seu grande nome, por causa do grande nome de Deus, não desprezou seu povo. Apenas Deus queria deixar um sinal que não tinha aprovado para o povo. Deus queria deixar para o povo que não tinha aprovado o povo querer um rei e não o reinado de Deus. O que é que a gente aprende com hoje? Muitas das vezes nós queremos que alguém, um governante, né, o que está acontecendo também, fica todo mundo louco quando vai chegar na política, não porque o político A é o melhor, o político B é o melhor, a gente tem que querer esse, porque se não quiser esse, aquele dali são do mal e aquele do bem, e Deus está olhando lá de cima dizendo: quem governa sou eu. Por isso que tem um ditado que diz assim: o povo tem um governante que merece, mas a Bíblia diz que o ímpio governando, o povo sofre, o justo governando, o povo se alegra. Temos que ter muito cuidado. Quando se colocaram aí a confiança no homem e se decepcionaram. Por isso que Deus aqui dá um sinal de que não gostou, porém não despreza o povo e continua aí usando Saul. Porém, queridos, eu quero falar aqui o primeiro erro de Saul. Está no capítulo 13, diz assim. Aliás, não vou ler o versículo, vou ler o que eu coloquei aqui. O primeiro ano do reinado de Saul, ele fere alguns filisteus, e os filisteus, revoltados, atacam o povo de Israel, mas muitos fogem e se escondem em cavernas, espinhais, penhascos, esconderijos subterrâneos e cisternas, que outros passaram o Jordão, e todos ficaram com muito medo. Davi já começa, aliás, Saul já começa errando. Como é que
Foi o que aconteceu. Resultado foi que os filisteus correram atrás para matar o povo de Deus. Eles estavam sem estratégia, sem líder, sem um que tivesse de frente dizendo como seria. Não tinha estratégia nenhuma. Davi, aliás, Saul, comete esse erro terrível. Saul deveria esperar o profeta Samuel, porque quando ele soube que os filisteus botaram o povo para correr, ele agora começa a organizar o exército para lutar contra os filisteus. Só que a Bíblia vai dizer, queridos, que o povo, o exército só saía depois do sacrifício do holocausto. E Davi, como rei, deveria esperar. Mas a Bíblia diz que Samuel, já velho, demorou um pouco para chegar. E Saul achou que tinha direito de oferecer o sacrifício holocausto, um ofício que para a lei só era do sacerdote e não de rei. E o que foi que aconteceu? Ele agoniado, querendo logo a guerra, irado, comete um erro terrível. Qual foi o erro? Oferecer o sacrifício e o holocausto ao Senhor. E quando ele termina, o profeta chega. O fogo não tinha nem apagado ainda, o profeta chegou. A pressa é inimiga da perfeição, como diz o ditado aí. E é uma verdade. Por que não esperar mais um pouco? Por que não esperar a poeira baixar? Por que não segurar mais um pouco a língua? Porque para que tomar a frente de forma antecipada? Para que fazer aquilo que não lhe é concedido fazer? Nem é autorizado por ninguém você fazer. Para que e por que fazer? Aqui na igreja existe membros, existe dirigentes, professores, auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastor e pastor presidente. Existe uma hierarquia eclesiástica. Aquilo que o pastor presidente não autorizar você fazer, você não deve fazer. Mas se ele autorizar, faça. Porque ele é que assume a responsabilidade. Nunca faça algo que você não foi autorizado a fazer. Numa empresa ninguém faz. Cada um tem a sua profissão, o seu ofício, e ainda não faz o que quer. Porque quem distribui as tarefas é o líder. Porque o líder sabe o que você sabe ou não sabe fazer, e como faz e como não faz. Temos que ter cuidado, aprender com este erro de Saul. Ele ofereceu o holocausto no lugar do profeta, que também era sacerdote. Ele não tinha nem acabado de terminar o sacrifício. Samuel chegou.
só porque o profeta atrasou. Versículo 11 e 14. Ele não confiou no tempo de Deus. Fez um ofício que não era dele, mas do sacerdote. Por causa disso, o reinado dele não ia durar por muito tempo. Ou seja, não ia passar de geração em geração com a família dele. Porque quando Deus levantou Saul como rei, ele levantou para que o seu filho, que era príncipe, ficasse no lugar dele como rei, e o neto, que era príncipe, ficar no lugar do filho que era rei, se transformando em rei, e assim de geração por geração. Mas por causa disso, ele foi cortado. Deus não permitiu mais que Saul avançasse na sua geração de reinados. Ele poderia ter 1000 filhos, nenhum ia assumir o reinado, porque Deus cortou, porque ele não esperou em Deus, ele não esperou o profeta chegar, ele ofereceu o sacrifício, um ofício que não era para ele fazer. Que possamos aprender nesta noite: nunca faça aquilo que alguém mandou você fazer. Eu costumo dizer o seguinte: eu prefiro ouvir um venha para cá do que saia daqui. Para ouvir um venha para cá pode até ser nunca acontecer, mas você está no seu lugar que Deus quer que você vive. Se alguém disser, Cleverson, venha e senta aqui, é porque Deus permitiu. Agora imagina Cleverson querendo os melhores lugares e senta aqui. Alguém pode até chegar assim e dizer assim: não, deixa ele aqui, porque fulano de tal está chegando aí, e ele vai ter que sair. É difícil. Segundo erro. Aqui foi 3 erros em 1, mas eu botei o primeiro erro, porque são muitos erros. Segundo erro, no capítulo 14, Deus usa o filho de Saul, Jonatas, para tomar a frente na guerra. Quando Saul sabe, vai ajudar a eles e vence a guerra. Deus já não era mais com Saul. Deus não estava preocupado com a autoridade de rei de Saul, ao ponto, irmãos, de um filho estar mais apto para ser usado por Deus para praticar a justiça de Deus do que o próprio pai, que era rei. O filho era um príncipe. Quando a Bíblia diz, quando o sal está insípido, só serve para quê? Para ser pisado. Saul estava assim, não tinha mais sabor, não tinha mais gosto para Deus. Então, como tinha o filho dele, o príncipe, disse: eu vou usar ele. Aí quando Saul soube que estava lá na guerra e Jonas matando o jeito lá, fazendo a justiça de Deus, ele corre, ajuda e vence a guerra. Mas se Saul fosse ou não, irmãos, Jonas ia vencer a guerra. Sabe aquele negócio? Que quando a pessoa já fez tanto erro, que as pessoas que estão ao redor dele existem, tanto faz ele estar aqui como não está. Tanto faz. Tanto faz ele estar aqui na igreja como não está. Tanto faz ele estar aqui ajudando como não está. Porque o cara, quando chega, só arruma confusão. Então todo mundo faz o quê? Despreza aquele que está fazendo confusão o tempo todo. Picuinha, divisão. As pessoas, ele vem para a igreja, mas as pessoas, tanto faz ele estar como não está.
É um perigo esse tipo de erro, irmãos. A gente fazer as coisas que Deus ele não nos concedeu que fizéssemos. O povo já estava há muito tempo sem comer. E Saul deu um decreto. Observe uma coisa. Quando uma pessoa não tem visão espiritual, Saul vai para ajudar o povo. A guerra estava quase que vencida, faltava pouca gente. O povo estava morrendo de fome porque lutaram sem comer, sem nada. Aí o homem diz: enquanto a gente não matar, vem o rei, ele querendo aparecer. Porque, irmãos, não precisa ninguém querer aparecer aqui. Se Deus não quer que você apareça, você não vai aparecer. Aí Saul diz assim: espera aí, ninguém vai comer nada sem que a gente mate até o último. O filho dele não viu, não ouviu a conversa, chega da guerra todo melado de sangue, morrendo de fome, morrendo de sede, pega um pote de mel e na frente de todo mundo começa a comer. E o pai naquele momento já tinha dado o decreto: vai morrer quem comer. Não usou de sabedoria. O filho dele chega para ele e diz assim: quando eu comi o mel, meus olhos melhoraram, minha saúde revigorou. Se todos tivessem comido mel, estávamos mais fortes e essa guerra já tinha acabado. Ele ainda queria matar o filho por causa do orgulho. Só que a Bíblia diz, irmãos, que todo o povo estava do lado de Jonatas. Olha aí, quando a pessoa não tem visão de Deus, chega aqui, pega a Bíblia, exalta a pregação antes de pregar, diz que Deus falou isso, falou aquilo, falou isso, falou aquilo, falou tanta coisa. Aí quando abre a boca para explanar um versículo que vai falar algo dele, irmãos, acaba com a igreja. Acaba com a igreja. Acaba com a unção. Joga água gelada na igreja. Deus está nesse negócio. Foi Deus mesmo que falou. Porque a igreja, que eu saiba, a igreja ela se alimenta do maná celestial. Que eu saiba, a igreja se alimenta das coisas espirituais. Que eu saiba, a igreja conhece a voz do seu pastor. Aí Saul falou uma coisa que Deus não mandou falar nada. Ele queria estar por cima e na verdade ficou por baixo. Esse foi o segundo erro de Saul. Terceiro, capítulo 15. Quem eram os amalequitas? Está lá em Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 16, Deuteronômio 25, do versículo 17 ao 18, vai dizer que os amalequitas impediram do povo de Deus passar no tempo de Moisés e sabotaram e armaram arapuca para o povo de Israel no tempo de Moisés. E o que foi que eles fizeram? Eles arrodearam, foram por trás e começaram a matar, irmãos, as crianças, os velhinhos, começaram. Isso criou uma indignação tão grande em Deus, que Deus disse assim: não vai ficar uma malequita vivo, não vai. Vou acabar com tudinho. Isso é covardia. Se ele quisesse enfrentar o povo desse, que enfrentasse de frente o exército de Deus.
das mulheres e os velhinhos. Os amalequitas foram covardes. E covardes, irmãos, Deus ele não deixa quieto, não. Aí a Bíblia diz que agora Saul estava designado a entrar na terra dos amalequitas e matar todos, inclusive os animais e até as crianças, tudo, exterminar tudo, não trazer nada, porque é anátema. Aquilo é de Deus, é sagrado, ninguém pode tocar nada. Deus quer que simplesmente faça a justiça e acabou-se. Resultado: terceiro erro de Saul. A Bíblia diz que Saul matou os que eram desprezíveis e trouxe o melhor da terra, e ainda poupou o rei Amalequita. Deus mandou fazer isso, pastor. Deus mandou destruir tudo. Aí chega, aqui é o terceiro erro. Quarto erro: chega o profeta Samuel. Bom dia, Saul, rei Saul. Vive o rei. Capítulo 15. Peço que os irmãos abram. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interno, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu resistaste à palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Então Saul, quando o profeta Samuel chega, ele mente para o profeta. Ele diz assim: ao contrário, profeta, ao contrário, a Bíblia diz ao contrário. Está lá no 3 ao 20. Eu trouxe os bois, eles trouxeram os bois, as ovelhas, os cordeiros, para oferecer sacrifício ao Senhor teu Deus. E o profeta é menino, e Deus é menino, irmãos, querendo enganar o homem de Deus, querendo enganar a Deus. O profeta Samuel estava ligado direto com o céu. Quando a palavra era mentira, o próprio Deus está mentindo. Está mentindo. É assim, irmãos. A gente pode mentir a qualquer pessoa aqui na terra, mas a Deus a gente não mente, não, irmãos. A gente não mente. É melhor ser verdadeiro. É melhor reconhecer o erro, dobrar o joelho e pedir perdão a Deus. Senhor, tira essa mentira de mim, que eu só consigo mentir. Aleluia. Faça isso, clame ao Senhor, mas não fique mentindo, não. E sem falar uma coisa, que ainda chega aqui, pastor Zé, chega aqui ainda para mentir em nome do Senhor. Piorou mais ainda. Aí eu
Jacó. Isaac disse: chegou tão rápido a comida, pegasse a caça tão rápido, que quando Jacó disse: foi o Senhor meu Deus que trouxe a caça na minha mão, mentindo ao pai em nome de Deus. Foi por isso que passou o que passou. Vamos continuar. Quando o profeta desmente ele na cara dele, a Bíblia diz que ele pede perdão, mas Deus sabia que não era do coração. Ele segurou o profeta, irmãos, uma força tão grande que rasgou a roupa do profeta. Aí o profeta disse: a sentença foi dada agora. Assim como tu rasgasse a minha roupa, tu estás rasgado no teu reino. Tu estás, diante de Deus, tu estás rasgado. Deus não aprova mais nada que tu faça. Está lá em capítulo 15, versículo 13 ao 20. Aí depois tem no capítulo 21, versículo 21 e 23. Quinto erro. Será que vai dar tempo, irmãos? Quinto erro. 1 Samuel capítulo 15, versículo 30 ao 33. Para ele, não importava se foi rejeitado por Deus, ele queria honra, nem que fosse dos homens. Irmãos, quando Saul viu que não tinha mais nada da parte de Deus, ele implora ao profeta Samuel que pelo menos honre ele diante dos homens. Capítulo 15, versículo 30. Veja o que vai dizer. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos, diante do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que o adore ao teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Saul, irmãos, não estava nem aí com a área espiritual. Ele queria honra diante dos homens e também queria adorar a Deus, mas Deus não aceita a oração de desobediente, de pecador, de ímpio. Deus não aceita. Pode estar dentro da igreja adorando, exaltando, gritando, clamando, se rasgando, pregando, louvando, adorando, fazendo o que for, mas se Deus não for mais com você, é sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. Mas a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus sabia que Saul, ele tem interesse no reino, ele tem interesse em que as pessoas o honrassem. Jamais ele fosse desprezado por alguém. Se fosse desprezado, ele mataria se ele descobrisse que a pessoa estava desprezando ele. A prova tanto é que o profeta, quando Deus mandou o profeta ungir Davi, o que foi que o profeta disse? Disse assim: se eu for chegar lá, Davi vai ficar sabendo que eu vou ungir alguém e vai me matar. Aí Deus disse: pega o holocausto e vai oferecer o sacrifício. Quando ele viu o profeta veio oferecer o sacrifício. Aí tu vai e unge a Davi no lugar dele. Deus tem estratégia. Glória a Deus. Esse foi o quinto erro. Davi queria honra. Davi queria adorar a Deus, mas em pecado. Deus não aceita. Sexto erro. 1 Samuel capítulo 16, versículo
dominado por um espírito maligno. Só que o rei tinha autoridade, tinha poder. Ai daquele que rejeitasse um convite não, o chamado, a intimação do rei. E quando ele estava perturbado, ele diz: tem alguém que toque bem? Sabe o que é o melhor? Saul queria o melhor, queria alguém que cantasse bem, que tocasse bem. Ele quer o melhor. Aí alguém lembra de Davi e diz a ele: olha, eu conheço um rapaz sisudo, um rapaz pronto de guerra, rapaz ainda, Davi, pronto para guerra, um homem sisudo, um homem que tem compromisso com Deus, Deus é com ele, e ele toca muito bem. De onde é esse? Lá da casa de Jessé. Manda chamar, envia cá. Vamos ver para não falar muito com minhas palavras. Versículo 17 do capítulo 16. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei. Então respondeu os jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e é animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e gentil de presença, e o Senhor é com ele. Glória a Deus. Saul disse: é esse que eu quero, traga. Quando chegou lá, ele se agradou da aparência e disse: toca. Quando Davi começou a tocar, o espírito maligno a partir de Saul, Saul ficou tranquilo, ficou manso. E a Bíblia diz que Saul manda um recado para Jessé, que assim: Davi agora vai ficar comigo, vai me servir. E botou ele como uma pessoa que carregar a espada dele, carregar a espada dele, do rei. Não era só na hora que ele estivesse cantando, na hora que ele estivesse endemoniado ali, Davi fosse tocar para ele, para livrar ele só, não. Ia ser escravo de Saul. De Saul. Então, esse foi o sexto erro de Saul, porque ele só queria de Davi o que Davi tinha para não oferecer a ele, e não quem era Davi. Ele não estava preocupado quem era Davi, não estava nem aí para Davi. Ele quer o recurso que Davi tem para ele. E acontece muitas das vezes, até no meio do povo cristão, aquele que tem alguma coisa que desperte para a pessoa, então eu vou se chegar a ele, vou fazer amizade com ele, porque ele tem alguma coisa para me oferecer. Que não tenhamos, em nome de Jesus, o espírito que estava em Saul, em se aproximar apenas da pessoa, se ela tiver alguma coisa para oferecer a você. Abrace a todos, sem essa missão de pessoas, ame a todos. Todos nós somos úteis para Deus. Não é porque só aquela ali que tem um dom de interceder. Tem gente que tem um dom de interceder, irmãos. Não está na Bíblia esse dom de interceder.
pessoa fica ali no seu cantinho, intercedendo, dizendo: Senhor, usa o pregador, Senhor, usa o cantor, Senhor, usa o sonoplasta, Senhor, usa fulano, usa ciclano, Senhor. E muitas das vezes Deus, Ele faz coisas maravilhosas no meio de nós, porque alguém estava intercedendo. Porque alguém estava intercedendo. E muitas das vezes a pessoa bate no peito e diz: olha aí, quando eu prego, a igreja se enche. Aconteceu uma vez com o meu pastor na Assembleia de Deus, pastor Hélio, que agora é o dono, pastor da DCA. Ele disse no seu testemunho que uma vez ele era mais novo, já era um pastor, mas era muito novo, e ele começou a pregar na igreja, e a igreja avivada, falando em mistério, aquele movimento todo de Deus agindo, e ele, sem saber o que fazer, tem tanta alegria no coração. Só que veio uma irmã, uma anciã, chegou de lá de trás e chegou perto dele e disse: está vendo essa glória? Essa glória é minha. Deus falando através da irmã que a glória não era do pastor, mas era de Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor Jesus. A glória é de Deus, irmão, não é da gente não. Se a gente prega alguma coisa assim, é para a glória dele, não é para a gente. Amém? Vamos para o 7º erro. Ele não confiava mais na sua força, por isso foi afrontado e não enfrentou, porque ele só vencia com a força de Deus. Aqui foi no momento em que Golias começou a afrontar o povo de Deus. Agora imagina, se o rei estava com medo e estava escondido de Golias, imagina o povo que é liderado pelo rei. Claro que ninguém ia tomar a frente, mas o rei, irmãos, o rei que é o líder, ele não tinha mais Deus na vida. Então, se não tinha Deus, não tinha mais coragem, não tinha mais fé, não tinha mais esperança de vitória, porque é assim que acontece. Quando a pessoa está afastada do caminho do Senhor, a única coisa que ele acha é que não tem mais jeito para ele. Eu conheço uma pessoa que se desviou do caminho do Senhor e ele disse: para mim não tem mais jeito, Pedro. Eu já vi muita coisa errada, não tem mais jeito, Deus não me salva. Eu disse: é mentira do diabo que colocou no seu coração. Tem sim, se você se arrepender e reconhecer Jesus Cristo como o seu único suficiente Salvador, Ele vai te honrar. Aquele que confessa e deixa, irmãos, a Bíblia diz que alcança a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Então, sétimo erro é que Davi, aliás, Saul, porque tem aquele negócio, irmão. Se você está sem Deus, procure o povo de Deus. Procure o povo de Deus. Procure quem tem Deus. Se você não consegue vencer sua batalha porque você não está sentindo mais a presença do Espírito Santo, vai para a igreja. Abre a tua boca, Senhor, ora por mim, porque eu não tenho força mais, eu estou morto diante de Deus. Porque o povo, irmãos, o povo de Deus, vai dobrar o joelho, vai clamar, vai pedir misericórdia ao Senhor. Quem lembra de Josafá? Quando foi afrontado? Diga ao povo que troca é gol, vista a roupa de saco
e ore. Dobra o joelho. Jejum e oração para todo mundo. Nínive, quando soube da notícia, o rei foi o primeiro. Tirou as vestes de rei, botou a veste de saco, dobrou o joelho, jejum e oração. Deus, irmãos, muitas vezes ele volta atrás daquilo que ele fala, porque tem um coração arrependido. Mas Davi não fez isso. Aliás, Saul não fez isso. Saul preferiu ficar envergonhando o povo dele, o povo de Israel, o povo de Deus. Esse foi o sétimo erro de Davi. O oitavo erro, aliás, de Saul, eu quero dizer Davi, o erro de Saul. Oitavo erro, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Enquanto Saul estava com medo dos filisteus, Deus envia um jovem cheio do Espírito Santo, o qual Saul já o conhecia muito bem. Era o tocador de harpa que trazia paz para ele. Era o seu escudeiro, era aquele que levava a sua espada. Ele conhecia muito bem Davi e sabia do testemunho de Davi. Mas a Bíblia diz aqui que quando Davi foi falar com ele, diz: eu quero enfrentar Golias. Sabe qual foi o erro de Saul? Ele disse: Saul, olha-se para a estrutura física, você não tem condições de enfrentar esse gigante. Você não tem. Julgou Davi pela aparência. Quantos tem aqui dentro da igreja mesmo que julga você pela aparência, mas não conhece sua intimidade com Deus? Aleluia, glória a Deus. É muito bom julgar um irmão que não sabe nem ler. Mas se Deus quiser usar, mas tu sabe a intimidade dele com Deus, e por que tu está julgando? Ninguém conhece lá não, irmãos, a sua intimidade com Deus não. Você só conhece o irmão aqui na igreja, que mal abre a boca para falar, que não sabe nem ler, gagueja, não sabe ler, mas está lá dizendo: você não consegue vencer não, você não consegue vencer, mas tu não abre nem a boca, como é que tu vai vencer? O erro dele foi: esqueceu que existe uma estrutura espiritual, existe uma intimidade com Deus. Nunca, irmãos, queira julgar alguém. Não julgue ninguém, ninguém, porque você não é onisciente nem onipresente. Agora Deus é onisciente e onipresente. Tem pessoas que vêm dirigir o culto e muitas das vezes não dá nem oportunidade a uma pessoa, porque acha, deduz pela aparência que aquela pessoa nem vai querer oportunidade, ou que aquela pessoa não tem nada para trazer para alguém na igreja. Aí muitas das vezes aquele caladinho chega aqui, pega um versículo e Deus toca fogo na igreja. Eu já vi isso, irmãos. Eu já vi isso. Um jovenzinho bem pequenininho, magrinho, recebeu a oportunidade e chegou na igreja e disse: a paz do Senhor, irmãos, amém. Vou deixar só um versículo para a nossa meditação. Quando leu o versículo, irmãos, ele leu com um som tão grande que a igreja não precisou de mais nada para sentir a presença de Deus.
Saul disse: você não tem estrutura para isso. Aí Davi vai justificar: espera aí, ô rei, eu quando estava lá no meio da malhada das ovelhas, veio um leão e Deus me deu, eu matei o leão, Deus me fez matar o leão. Chegou o urso, Deus veio e mandou eu matar o urso, e matei o urso. Aí Saul: então, tu está insistindo, eu vou zombar de tu agora. Novo erro de Saul: zombar de Davi. Pegou as suas vestes de guerreiro, colocou nele, com certeza dando gaitadas e risadas, porque tem gente, irmãos, que quando a pessoa está aqui pregando e não sabe nem falar direito, não sabe nem ler direito, ou muitas das vezes está cantando, não está errando a letra, tem gente no meio da nave mancando, zombando daquela pessoa que está adorando a Deus. Tem que acabar com isso dentro da igreja. Deus não aceita zombaria, irmãos. Deus não se deixa se esclarecer. Ele usa o pequeno e usa o grande. Ele usa o pobre e usa o rico. Deus, ele pode usar até um mendigo na rua para você. Para com isso. Deus pode usar até um empresário para você também. Glória a Deus. Aí Davi olhou assim e disse: eu não consigo nem sair. Imagina as gaitadas que ele estava dando, zombando do homem de Deus, só falando da estatura. Décimo, os irmãos querem que eu continue, só falta 2 agora. Décimo erro de Saul. 1 Samuel capítulo 17, versículos 55 e 58. Depois que Davi pega as pedrinhas, vai no ribeiro, pega as pedrinhas, derruba o gigante, corta a cabeça, é que Saul começa a olhar para Davi, começa a elogiar Davi, começa a dizer: oxê, esse é diferente. Mas quantos anos Davi serviu a Saul? Estava lá, coitado, derrubando a espada dele. Quantas e quantas vezes Davi não tocou para ele ficar tranquilo e dormir em paz? Logo no início, quando a gente viu, Saul sabia muito bem quem era Davi. A Bíblia diz quem é esse menino, aí explicam a ele tudinho quem é, o filho de Jessé, o Belamita, e começa a explica tudo para Saul. Ele traz: olha o menino, a prova, pronto, vai ficar comigo. E o pai dele, Jessé, que ele vai ficar comigo, já estava tudo certo. Agora, depois que Davi mata Golias e leva a cabeça para ele, ele começa. Vê o que ele diz, 17:55. Vendo, porém, Saul sair, Davi a encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem? Ora, e a gente não leu antes que ele já sabia quem era? Desde a primeira vez que ele estava endemoniado, desde a primeira vez que Davi tocou, a história diz ou não diz? Que explicam a ele quem é, o menino sisudo, pronto para a guerra, ele é filho de coisa, é guerreiro, é isso, é aquilo. Falou tanta da coisa, sisudo em palavras, e ele é o filho de Jessé. Deu amnésia em Saul, foi? Assim, irmão. Quando você está desempregado, alguém despreza você. Vem para aqui, ó. Vem para a igreja.
Tu não sabe isso, não sabe aquilo. Mas quando você, as portas se abrem, você arruma um emprego bom, aí já começa ganhando dinheiro, aí já começa melhorando a situação, aí começa a enxergar você. Eita, ele comprou uma moto. Olha, ele comprou uma Bíblia nova. Eita, ele agora vai por aqui. Comprou um paletó. Eita, já chegou com um carro novo. Eita. Aí já começa a olhar para você com outros olhos. Quando Davi matou o gigante, espera aí, quem é esse? Aí você estava desempregado, ninguém sabia que tu era filho de quem, não sabia de nada. Mas depois que Deus te exalta, Deus te dá a bênção, é quem fulano mesmo? Aí já chega perto, Pai do Senhor, abençoado, abençoado, abençoada. Aí começa a fazer amizade. É assim, ó. Foi o 10º erro de Saul. Só se preocupar quem era Davi, filho de quem, uma pessoa que estava do lado dele todos os dias. Porque Davi agora matou um gigante. Porque você agora tem amizade com o prefeito, tem amizade com o dono da empresa, aí você agora é bem visto. Você terminou a faculdade, é engenheiro, é advogado, é juiz. Agora eu quero saber quem é você. Que eu sabia que você era o irmãozinho que ficava ali, orando atrás da igreja ali. Não. É assim ou não é, pastor? Esse erro de Davi, irmão, serve para a gente, de Saul, serve para a gente aprender. Valorize aquele que está fraquinho, aquele que está desempregado, aquele que até está empregado, vai ganhar um salário mínimo, não tem condições de fazer muito, mas valoriza ele agora, porque quando Deus colocar ele no muito, Deus vai abençoar você também, porque existe a bênção transbordante que passa até para você também. Mas não fica desprezando o pequeno não, o pobre não, o necessitado não, porque Deus pode fazer isso, a roda gigante que está embaixo ficar em cima. Para encerrar, 11º erro. Tem muitos ainda, porém eu só quis ficar até aqui porque eu sabia que o tempo não ia dar. 1 Samuel 18, do 6 ao 11. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumento de música, e as mulheres tangendo respondiam umas às outras, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Vê o que ele vai dizer aqui. Vou para o 11. 11 não, vou continuar melhor. Davi, o versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquelas palavras pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, quem lhe falta senão só o rei. 11º erro.
sabe que o reinado dele já estava rasgado. Mas aqui a gente aprende que Saul teve inveja de Davi. Uma inveja, irmãos, tão grande, mas tão grande, que aconteceu isso aqui. Vamos continuar lendo. E desde, versículo 9, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Começou a suspeitar mal de Davi. A inveja levou ele a suspeitar mal de Davi. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Irmãos, eu já vi isso acontecer. Uma pessoa irada, numa ira tão grande, que ele estava falando em mistério, falava outras línguas, falava coisas em outras línguas e misturava as línguas e começava a falar coisas para as pessoas. Eu já vi isso pessoalmente. Então isso aconteceu com Saul. O espírito maligno se apoderou dele ao ponto dele começar a profetizar. Aí a Bíblia diz que manda chamar Saul, manda chamar Davi. Aí Davi começa a tocar, porque não é, irmãos, não é a harpa de Davi, não. Foi a misericórdia de Deus. Nesse momento ele estava com tanta ira que nem a harpa de Davi expulsou o espírito maligno. Não serviu de nada. A ira de Saul foi tão grande, irmãos, que ele nem escutava mais nada. Ele pegou uma lança e jogou sobre Davi para matar Davi. 11º erro de Saul. Ele teve tanta inveja, tanta ira, que o espírito maligno se apoderou dele e ele quis matar Davi. Ainda tem uma sequência de erros até ele próprio lá no final tirar a própria vida dele, mas isso aí é para outra ocasião. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Todos dizem Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Palavra abençoada, palavra poderosa, e a gente sai daqui